Primeira peça que vamos mostrar para vocês é O Que Restou de Mim. O ator Davi Novaes relata momentos da sua vida, paixões vividas e marcadas no seu coração. Isso mesmo, um espetáculo que diz uma experiência amorosa que ele viveu e que marcou ele profundamente. E ele traz tudo isso para a Zona Franca na peça O Que Restou de Mim. Um espetáculo que tem 8 pessoas na plateia, exatamente, que é para ser marcante e diferenciado. Vamos ver? Hoje o Cinecultura recebe Davi Novaes com a peça O Que Restou de Você em Mim. Eu tenho muitas curiosidades para falar desse espetáculo antes de tudo, mas vamos começar falando do texto escrito por você, vivido por você antes de tudo, que é melhor. Quando a gente fala de um texto de teatro, qual foi a inspiração dele para escrever esse texto? Eu estudei, eu li, me aprofundei em determinado assunto. Você não, você viveu esse texto. Fala um pouco desse espetáculo para nós. Obrigado primeiro, Cris, pela presença aqui, pela entrevista. O texto, ele nasceu em 2011, quando ele não era texto ainda, ele era vida, ele era experiência que eu estava vivendo. Eu nem sabia que aquilo ia se transformar em alguma coisa. E eu fiz letras, né? Me formei em letras. E na faculdade eu tive uma matéria chamada Escrita Criativa. E aí eu tinha que entregar um conto no final do semestre. E aí eu escrevi esse conto chamado O Que Restou de Você em Mim. Esse conto, ele abrange, 20 minutos do que é a peça atualmente. Só que quando eu terminei de escrever, eu vi que tinha mais coisa para falar. E aí eu falei, não vou ser covarde, não vou parar, vou continuar. E fui até o fim. E eu levei de abril de 2017 até julho para ter a última versão finalizada do texto. E aí eu comecei a ler para as pessoas. Porque eu queria saber se aquilo não era uma coisa só minha. Foi um processo de mais de 6 anos, então, para você finalizar o texto. Sim. Desde 2011, que foi essa história, né, que o texto é baseado, até eu realmente terminar o texto de 2011 a 2017. Então, 6 anos mesmo. Mas não fiquei 6 anos escrevendo, mas talvez no meu subconsciente eu estivesse trabalhando sem nem saber, né? E o que o público encontra? O que acontece em cena? Quem é essa pessoa? O que você procura? O que restou dela em você mesmo? Conta um pouco essa história para nós. Então, as pessoas, elas têm saído daqui, quando elas falam comigo, e o que elas encontram principalmente é a identificação. É isso, enquanto esse amor é um amor que eu vivi, elas conseguem enxergar um pouco dos amores que elas viveram ou estão vivendo, né? Nesse lugar e nessa peça. Então a peça fala de um grande amor que você viveu. Isso. A gente fala um grande amor, até parece que existe amor pequeno, amor grande. Mas um amor mais intenso, como a gente estava conversando aqui em off, um amor mais limpo, puro, sem aquela... mais inocente. Exatamente, exatamente. A peça, para dar um pouco da história da peça para as pessoas, sem spoiler, pode deixar, fala sobre um menino que acabou de acabar o relacionamento dele e ele está nesse limbo de saber o que fazer com todas essas memórias que ainda estão dentro dele, né? Porque quem dera as coisas sumissem tão rápido assim. Então ele fica nesse lugar de tentar entender o que fazer com essas memórias até que ele tem uma ideia. Baseado muito naquele filme Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele resolve voltar nos principais lugares desse antigo amor e ver o que acontece. Então ele volta no cursinho, onde eles se conheceram, no cinema, onde eles deram o primeiro beijo, na balada e no último lugar que eles se viram, que é a estação Ana Rosa do metrô. Nesses 4 lugares, esse ano inteiro que ele viveu, e nesse ano inteiro tudo que ele não quer mais. Então a gente acompanha essa trajetória desse menino para esquecer. Você vive, mas ele vive a intensidade do amor ou o sofrimento e a dor da separação? O que ele vive? Então é uma mescla. A peça começa ele nesse lugar do sofrimento mesmo. Esse lugar de se reconhecer sozinho, no meio de todas essas lembranças que não são sozinhas, né? A gente até fala que ele faz todo esse tour sozinho para poder esquecer uma coisa que foi feita a 4 mãos e 2 corações, né? Então, mas a peça não é só isso. Porque enquanto ele volta nesses lugares,
reacende essas lembranças e esses momentos felizes, esses reencontros, esses primeiros beijos, por exemplo. Então tem também essa chama, porque para a plateia poder entender por que esse amor é tão grande. Porque se ficasse só nesse lugar emburacado da tristeza, ninguém entenderia por que esse menino amou tanto, se é só triste, se é só isso. Não, então tem mesmo essa mescla do descobrir da paixão para a tristeza do fim. E como que você chegou nesse amor? A pergunta agora, a curiosidade que bate. Da onde você falou que você veio de São José dos Campos, interior de São Paulo, interior de São José é uma cidade imensa, interior de São Paulo. Vale do Paraíba. E como que foi a sua vinda para São Paulo? Que agora a minha curiosidade é entender assim, como você encontrou essa pessoa. Não quero saber quem é a pessoa, quero saber como que foi que aconteceu essa fase toda. Foi assim, eu mudei para São Paulo para fazer cursinho, porque eu ainda não tinha decidido que faculdade eu queria prestar. E aí entrei no cursinho, e quando eu entrei, eu lembro... Tava no cursinho. Eu lembro o primeiro dia. Eu conto esse pedaço na peça. Eu lembro o primeiro dia, quando eu sentei de um lado da parede, ele sentou do outro lado da janela e teve esse momento... Sabe quando você vê, não conhece, não faz ideia, mas sabe, tipo, alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. É assim, eu não sei nem explicar. Eu já fiz até regressão para entender algumas coisas, assim, Talvez de um seja grande essa relacionamento. Não, porque você fala, gente, tem coisas que não tem como você falar assim, isso aconteceu porque por acontecer, não tá fora dos sinais. Eu acredito muito em sinais. Então, quando eu descobri que ele era de Oswaldo Cruz, que é uma cidade também no interior, eu falei assim, gente, qual é a possibilidade, qual é a probabilidade? Eu vim de São José, ele de Oswaldo Cruz, a gente cair na mesma sala de cursinho, no mesmo ano. Aí já começa a fazer aquelas ligações, né? Os astros, numerologia, e tudo parece que vai assim, ó, sim, tá tudo certo, sim, tá tudo certo. Isso é uma delícia. O relacionamento durou quanto tempo? Durou esse 1 ano que a gente ficou no cursinho. O relacionamento acabou junto com as aulas também. O cursinho foi significativo em todos os pontos, né? Foi, mas eu não passei na faculdade aquele ano porque eu ia te perguntar. Eu não tinha estrutura emocional. Eu não tinha estrutura emocional para passar naquele vestibular, mas tudo bem, porque me rendeu isso que eu tô aqui hoje falando com vocês. Nesse processo, nesses 7 anos, você teve outros trabalhos? Você estava em cartaz no Teatro Augusto há pouco tempo agora ou está em cartaz ainda? Não, então eu estava na pele, eu acabei me desligando do projeto por várias questões, da temporada também e tudo mais, mas eu estava em cartaz até a semana passada lá com eles. Você fez um bonde chamado Desejo também no Rio e no final da temporada aqui. Isso, fiz o bonde, eu fui assistente de direção do bonde desde o começo, em 2015, quando a gente estreou lá no Tucarena. E aí fiquei como assistente em 2015, 16, aí 17 a gente fez uma temporada no Teatro do Jockey no Rio, aí a gente fez outubro e novembro, e depois voltamos aqui para São Paulo para encerrar a última temporada. E o texto na tua cabeça? Que momento que você apresentou para os seus colegas ali? Então. Queria que você falasse disso, porque eu achei tão legal que você... Às vezes o nosso medo de a gente não entender nem o que a gente está vivendo e até expor para os demais, faz a gente, será que é loucura minha ou não é, como a gente estava conversando? Mas no momento que você abriu isso para os seus colegas de cena ali, você teve um feedback bem diferente. Sim, e para mim foi uma coragem, assim. O dia que eu chamei as pessoas do bonde, né? Porque são pessoas que eu admiro muito. Então, Donizete Mazonas, Maria Luísa Mendonça, Eduardo Moscovi, Nana Yazbek, Fabrício Licurcio, o próprio Rafael Gomes, que era o diretor. E a pessoa-chave disso tudo, que é a Virginia Bukowski, que fazia a Estela no bonde e que acabou sendo uma das minhas diretoras aqui do Que Restou de Você em Mim, junto com a maravilhosa Alejandra Sampaio também. Então, quando eu li para as pessoas do bonde, pessoas que eu admiro, eu tava com muito medo deles falarem, é um texto juvenil, isso não existe, isso é um desabafo. É intenso pra você, né? É um desabafo seu, mas não chega na gente. Guarda, põe no diário lá, deixa no diário. E quando eu li, e eu ficava vendo de canto de olho assim a reação deles enquanto eu lia, vai caindo a ficha, sabe? Do tipo, talvez não seja uma coisa só minha. Talvez realmente seja do amor, não seja do Davi, seja do amor mesmo. E aí foi isso, e a partir disso, eu e a Virgínia e também a Alejandra entrou nesse meio, a gente começou a conversar, e aí elas tiveram essa ideia incrível de fazer nesse quarto para 8 pessoas. Isso veio tudo delas, da concepção delas para essa encenação. Eu tinha o texto e a vontade de fazer. A cor da parede, tudo que está aqui faz parte do cenário. Exatamente, tudo pensado pela Virgínia e pela Alejandra.
Então, elas me trouxeram aqui, porque nesse lugar onde a gente está aqui é a Zona Franca, né? Que é um centro cultural da Velha Companhia, que vai ser inaugurado efetivamente o ano que vem. Mas já faz parte da Isso, a Velha Companhia é composta pelo Kiko Marques, Virginia Bukowski e Alejandra Sampaio. São os três o núcleo central da Velha Companhia. E aí elas falaram, Davi, tem um quarto lá na Zona Franca que eu acho que é o lugar ideal. E eu não tinha ideia de como montar esse texto, eu só tinha vontade mesmo. Se era um teatro de arena, ou se era um palco italiano, como que ia ser? Então elas me pegaram pela mão e falaram, ó, vem aqui. E é isso, elas pensaram em tudo, da cor, dos adereços, de por que ser esse lugar íntimo para 8 pessoas. Então o trabalho delas foi assim, fundamental para tudo isso acontecer. Você fez o bom de você tinha uma plateia, tanto aqui no Tuca, que foi um teatro de arena. No Rio também foi teatro de arena ou não? No Rio a gente montou um teatro de arena em um palco italiano. Em um palco italiano? Isso, então tipo, tinha uma plateia com 300 pessoas pra cá e tinha uma plateia que cabiam 30 pessoas do outro lado. Então foi uma semi-arena assim, né? Porque não tinha desses dois lados. Assim. Porque pro ator, você tinha um público ao seu entorno, né? E aqui não, aqui você tem 8 pessoas. Sim. A vivência é diferente, o contato é diferente. Como que está sendo essa experiência pro ator, Davi? Assim, tá sendo pra mim uma escola, assim, de verdade, porque é o que a gente tava falando em off também. O teatro, às vezes ele cabe o artifício, né? Mas aqui não existe isso. Aqui, se eu não falar o que eu tenho pra falar com verdade, olho no olho, as pessoas não vão acreditar, porque... Não é um texto, somente um texto. Sim, exatamente. Interpretando um texto. Exatamente. Eu tô vivendo, é isso. E eu quero que as pessoas vivam comigo, então eu não posso mentir. Porque as pessoas têm essa ideia de que o ator é um mentiroso, né? Que nem o Fernando Pessoa fala que o poeta é um fingidor. Uhum. Mas aqui eu tento trazer a verdade, assim. Porque senão eu acho que não funciona mesmo. Que delícia. Gente, falei com o nosso querido Davi Novaes, eu acho que teatro é isso, trazer oportunidade para você que está em casa de conhecer todas as faces da arte, ainda mais quando se desenvolve o teatro. Que ele fala um pouco de nós, cada peça, cada texto, ele tem alguma coisa da gente traz. O teatro para mim é o espelho. Para mim a gente vai pro teatro para se identificar, porque às vezes as coisas são tão óbvias pra gente que a gente deixa passar. Mas quando a gente vê outra pessoa vivendo aquilo na nossa frente, a gente fala, é isso. Que delícia. Temporada vai até o dia 16 de dezembro, mas 2019 retorna, porque eu não vou conseguir assistir nesta. E, gente, são 8 pessoas, então vai ser algo seletivo. Eu quero vir em 2019 na temporada. Vai ser um prazer. A gente termina aqui dia 16 de dezembro, mas a gente volta em meados de janeiro de 2019. Quando eu tiver as datas direitinho, eu passo pra vocês. Mudou você bastante desde a estreia? Mudou, mas ainda tem mudado, assim. É um processo constante. Então vamos convidar quem tá em casa? Gente, por favor, O Que Restou de Você em Mim, aqui na Zona Franca, na Bela Vista, em São Paulo, sexta, sábado e domingo, sempre às 8 horas, até o dia 16 de dezembro. Ia ficar muito feliz se vocês viessem aqui pra gente compartilhar essa história de amor. Falar de amor é muito importante. Obrigado. Imagina, obrigado você, Cris. Febre, dores intensas nas juntas, pele e olhos avermelhados, dores pelo corpo, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Se você perceber esses sinais, saiba que pode estar com chikungunya, uma doença transmitida pelo Aedes aegypti, mosquito que também transmite a dengue e a zika. Todas as pessoas podem ser infectadas, mas os idosos têm maior risco de desenvolver dores crônicas nas articulações. Em alguns casos, as pessoas infectadas podem ficar com aparência curvada. Por isso, o nome chikungunya, que significa aqueles que se dobram, em um dos idiomas da Tanzânia,
país africano onde apareceu a primeira epidemia com registro da doença. O tratamento para a chikungunya é oferecido gratuitamente pelo SUS e administrado com analgésicos e anti-inflamatórios. Nos casos mais graves, onde as sequelas comprometem bastante as articulações, é recomendado a associação desses medicamentos com fisioterapia. Durante o período do tratamento, o repouso é fundamental, além do consumo de água em abundância. Mas atenção! Todas essas recomendações devem ser feitas por um profissional de saúde. Jamais se automedique. E lembre-se, o melhor tratamento é a prevenção. É muito importante não deixar o mosquito nascer. Elimine qualquer foco de água parada e deixe a chikungunya bem longe de você e da sua comunidade.